E aí, pessoal, tudo bom? Bom, o assunto dessa videoaula é limite. Limite é um tópico extremamente importante na matemática, pois com esse conceito a gente vai definir tanto a derivada como a integral, os dois tópicos principais do cálculo, tá bom? Bom, particularmente eu gosto muito desse assunto, pois a matemática que tem por trás do limite é um assunto muito sofisticado em relação à matemática básica que a gente estuda na escola. E nessa primeira videoaula a gente vai falar sobre o que significa limite, qual que é a noção intuitiva, a noção básica desse assunto, tá? E a gente vai falar também a técnica, como que a gente resolve os limites. Então, vamos começar. Bom, o problema do limite é o seguinte: dado uma função f e um ponto x0. A questão é o que acontece com a função f próximo de x0, numa vizinhança de x0. Em outras palavras, se x é próximo de x0, esse flecha significa próximo, então o que acontece com a função f de x? Aonde que essa função se aproxima? E esse valor é o valor que a gente está procurando. Então, x tende a x0 implica que f de x tende a esse valor. A gente pode fazer uma notação equivalente abreviada dado por limite da função f de x quando x se aproxima a x0 é igual a esse valor que a gente está procurando, que é denotado também por L. Então, o que a gente está procurando é esse valor de L. Então, vamos lá, vamos explicar um pouco mais. Bom, se você tem um x0, você pode se aproximar pela direita ou pela esquerda. Então, por exemplo, se você pega um número próximo a x0, pela direita, você vai ter f de x. E se você tem um número próximo a x de x0 pela esquerda, você também vai ter a imagem. E pelo gráfico dessa função, você observa que tanto pela direita como pela esquerda, essa função vai se aproximar desse valor que a gente está procurando. Então, basicamente, isso é a questão ou o problema de limite. Um problema de aproximação, um problema de tendência. O que acontece com a função f próximos de um ponto dado. Tá bom? Bom, para poder entender melhor, vamos dar um exemplo explícito. Vamos pegar a função f, dado por x² menos 25, dividido por x menos 5. Tá? Vamos pegar essa função. E vamos escolher um ponto. Em princípio, podemos pegar qualquer ponto, tá? Qualquer ponto, ou seja, qualquer número real. Mas vamos pegar o ponto 5. Por que a gente vai pegar o ponto 5? Porque, observa, no ponto 5 você vai ter 5 ao quadrado menos 25 dividido por 5 menos 5. Bom, se você faz o cálculo, esse aqui é um cálculo simples, né? Você tem 25 ao quadrado, menos 25 vai dar zero. E aqui você tem zero. Ou seja, você tem zero sobre zero. Esse tipo de função que tem essa característica de zero sobre zero em um ponto é que os matemáticos chamam de limite indeterminado. Ou seja, você tem a indeterminação zero sobre zero. No ponto 5 que você vai estudar, essa função não está definida. Porém, como já comentamos, o limite é um conceito de aproximação. A gente vai estudar o que acontece com a função f próximo desse ponto 5, tá bom? Então, vamos solucionar esse limite. Bom, como nós comentamos, o que acontece com x próximo de x0, que nesse caso é 5? Bom, se você se aproxima pela esquerda, se você pega 4,99, você vai ter f avaliado nesse valor. É só você pegar x e substituir por 4,99. Você vai ter 4,99 ao quadrado, tá bom? Menos 25 dividido por 4,99 menos 5. Bom, aqui eu já fiz a conta, aqui dá 9,99, tá? Então você tem um número 4,99 próximo a 5 e a gente obteve 9,99. E se você faz o mesmo com um número próximo a 5 pela direita, então você vai ter 5,01 ao quadrado, tá? F aplicado nesse valor, menos 25 dividido por 5,01 menos 5. E aqui o valor dá 10,01.
Então, observa que nesse ponto 5,01, você obtém 10,01. E esse número 10 com esse outro número, você vê que é um número próximo do número 10. Tá bom? Então, quando x se aproxima a 5, pode ser pela direita ou pela esquerda, a função f de x se aproxima desse valor 10. E para você ficar mais convencido do que a gente está comentando aqui, por exemplo, se você pega um número mais próximo a 5 pela direita, vamos lá, se você pega, por exemplo, 5,00001 e você encontra a imagem da função nesse ponto, você vai ver que o valor vai ser mais próximo de 10. Então, o limite da função f de x quando x se aproxima de 5 é igual a 10. Então, a gente encontra esse valor do limite por um argumento intuitivo, dando valores próximos a x. Tá bom? Porém, como nós já comentamos que no ponto 5, essa função não está definida, ou seja, 5 não está no domínio da função. Mas no limite não interessa, porque a gente está interessado no que acontece próximo de 5. Tá? Beleza, vamos entender um pouco mais estudando essa função. Vamos pegar a função g de x igual a x mais 5. Observe aqui que o gráfico dessa função deu uma reta, tá? Daqui a pouco a gente vai explicar um pouco mais por que deu uma reta, tá? Mas aqui você tem x mais 5. Ou x mais 5, você vê que isso aí é uma reta, tá? E vamos estudar o que acontece com a função g próximo de 5. Similarmente como a gente fez no exercício anterior. Se x é igual a 4,99, tá? Então é só avaliar g no ponto, tá? Então, em alguns casos, a matemática é muito simples. É só você seguir a lógica, né? Então, aqui você tem 4,99 mais 5, tá? Então, aqui você faz o cálculo, aqui vai dar 9,99. Então, quando você aplica uma função a um número, você substitui esse número onde aparece x. E se você faz o mesmo para x igual a 5,01, você vai ter 5,01 mais 5, e aqui você vai ter 10,01. Ou seja, tanto pela direita como pela esquerda, similar como a gente fez no caso anterior, a função vai se aproximar a 10. Então, se x se aproxima a 5, então a função g de x se aproxima a 10. Ou, equivalentemente, o limite da função g de x quando x se aproxima a 5 é igual a 10. Porém, aqui observe o seguinte, uma coisa muito interessante. O que acontece, por exemplo, g aplicado a 5? Bom, você só pega x igual a 5 e você encontra o valor, que aqui vai dar 10. E observe, esse valor 10 é igual que esse valor aqui. Ou seja, esse limite é exatamente g aplicado no valor que você está estudando. Então, tem tipos especiais de funções onde, para você calcular o limite, é só você avaliar g no ponto. E esse tipo de funções tem uma característica especial. Por exemplo, aqui você vê que é diferente a essa outra função. Aqui tem um salto. Essas funções que têm salto ou essas funções que não têm salto são chamadas de funções contínuas. E as funções que têm salto são funções não contínuas. Então, qual que é a conclusão aqui? Para esse tipo particular de funções contínuas, para encontrar o limite, observa que a gente já está falando como encontrar esse valor. É só você avaliar g no ponto 5. Nas funções que não são contínuas, como a gente viu no exemplo anterior, não foi possível fazer isso porque a função não estava nem definida no ponto 5. Tá? Então, tem limites simples, que a gente vai chamar, e limites complicados. Os limites complicados seriam os limites onde você tem indeterminação. E os limites simples são os limites de funções contínuas. Tá? Então, só para relacionar a f com a g, você observa o seguinte. Tá? E depois, finalmente, a gente vai dar a ideia como solucionar esses limites. Tá? Mas a ideia já comentamos aqui.
Mas antes disso, vamos só falar dessa função f e a função g. Observa, x² menos 25 é x² menos 5 ao quadrado. E a gente sabe que essa aqui é uma diferença de quadrados, que é x menos 5 multiplicado por x mais 5. E aqui você tem x menos 5. E observar, você pode simplificar e vai dar simplesmente x mais 5. E essa função que aparece aqui é a função g de x. Mas isso você pode fazer se x é diferente de 5. Se você tem que x é igual a 5, você não pode fazer 0 sobre 0. Tá? Então, a função f com a função g são iguais, exceto no ponto x igual a 5. Por isso que a função f era uma reta. Mas no ponto 5 aqui não está definido. E você tem a função g e você tem a função f. Então, a função f com a função g são diferentes, porém, o limite da função f quando x se aproxima a 5 é igual ao limite da função g de x quando x se aproxima a 5. E esse valor que a gente encontrou é 10. Tá bom? Então, a função f com a função g são diferentes, mas no limite são iguais. Tá? Então, só para terminar, qual que é a conclusão aqui? Como a gente resolve os limites? Bom, você vai ter um limite complicado e a ideia é você passar um limite simples. Como a gente fez no caso anterior. A gente tinha o limite de uma função f de x quando x tende a 5, que era indeterminado, mas a gente passou a um limite de uma função g de x e essas funções, para encontrar o limite, é só você avaliar g aplicado a 5. Muito bonito essa abordagem do limite, né? E tem várias aplicações. Principalmente, por exemplo, se você tiver a f, se você pegar a f como uma posição de um móvel, e você quiser saber, por exemplo, a velocidade em um ponto ou em um tempo específico, então como você calcula a velocidade instantânea? Então, isso vai ser possível solucionar usando o limite. Sem o limite, é impossível você calcular velocidade instantânea. Ou, por exemplo, a inclinação da reta tangente também, que é outra aplicação da derivada. Então, o conceito de limite é muito importante e é fundamental no desenvolvimento do cálculo. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha aproveitado da aula, que você ou tenha sido proveitoso para você, tá? E a gente se vê nos próximos vídeos, tá? Então, até lá.